Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco talvez uma das, não digo uma mente brilhante, mas mais das carecas mais brilhantes que temos hoje na penumbra. Adalberto. É, né? Mais brilhante. Ainda bem que a sua cara é a calva. É, não é? Não é? Mas diz um poeta que é sempre bom lembrar dos bons poetas. Fortes são aqueles que sabem perdoar. Guilherme, né? Que bom estarmos juntos de novo. Vamos prosseguindo no nosso estudo e que bom estarmos juntos. E meus olhos de safira. Senhor. Eis-me aqui. Que seja o estudo a nossa alavanca de progresso. Ela é meus olhos de safira. Esses olhos de safira são a ferramenta para guardar as minhas lembranças que já estão começando a falhar. E o mais importante, se algum dia vocês conhecerem, vocês vão ver como é que ela é uma pessoa encantadora, viu? Pode crer. Desculpa, Angélica, eu adoro você. Fazer o quê, né? Fazer o quê, né? O que eu posso fazer? Fazer o quê, né? Ela é uma gracinha, vocês têm que ver. Eu descobri, inclusive, uma sósia dela, viu? Chamada Elisângela. E trabalha no shopping lá na Vila da Penha. Se alguém quiser conhecer a Angélica, dá uma passada lá nessa loja. É ruim. Não, que é a Eu sou inconfundível. Exato, primeira e única. Isso é. É inconfundível, inimitável. Inigualável. Angélica, Inigualável. e vai começar o estudo de hoje com a pergunta 158. Tcharam! É, isso aí. Então vamos prestar atenção. Kardec pergunta para os espíritos, dando sequência, né, ao estudo que a gente está fazendo do retorno à vida corpórea, né, e falando da separação da alma e do corpo. Na questão 158, Kardec questiona os espíritos. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para em seguida renascer numa existência brilhante, pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Kardec aqui está questionando, fazendo uma analogia entre o estado de libertação de vida, né, da lagarta, né, que primeiro está rastejando, né, e isso ele compara a nossa vida terrestre. Depois ela entra em estado na crisálida para a grande transformação em borboleta. E aí ela se refere ao túmulo. Ele se refere ao túmulo. E depois ela ao se libertar, né, bonita, livre, né, ele associa ao nosso retorno à pátria espiritual. Será que isso teria alguma coisa assim
plausível, né, porque a gente pudesse ter como imagem, né, e os espíritos respondem: dá uma pálida ideia. A imagem é boa, ou seja, tem como você visualizar, né, por esse lado. Todavia, não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. E aí está o nosso grande mal. Tudo a gente quer colocar ao pé da letra, quando na verdade a gente não tem letra suficiente ainda no nosso conhecimento para traduzir ou para vestir qualquer tipo de sensação, e sentimento e emoção que a gente ainda não consegue definir. Então, o processo de desencarne e desse desligamento da vida material e o retorno da vida espiritual, ele se dá de forma muito adversa. Não tem receita de bolo para todos. Não é uma coisa assim, não é igual para todos. Vai depender de muitos fatores, certo? E a gente tem que estar ciente nessa mudança. Vai ser uma coisa assim legal, é bom, vai depender de como a gente encara, de como a gente tem, o que a gente tem como verdade, aquilo que a gente acredita, certo? Faz toda a diferença. Porque tem muitas coisas, até na vida material, que a gente acredita que é uma coisa e não é. Mas a gente acredita naquilo. E aquilo passa a ser a nossa verdade. Então, tanto na vida material, ela nos prepara para um bom ou um mau desencarne. Então, a gente tem que bater na tecla, como foi falado no programa anterior. Bater na tecla de o que eu estou fazendo da minha encarnação, como eu estou conduzindo para que, ao retorno da pátria espiritual, eu seja beneficiada. Guilhermina. É exatamente isso, e a gente ensina, porque o exemplo que o Kardec coloca, um exemplo prático, até para a gente poder entender realmente, né, o processo da lagarta e da borboleta, e os espíritos são bem objetivos e claros. Não é bem assim, não. A imagem é boa, etc, mas não dá para tomar o pé da letra, porque cada um de nós cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem uma vida, cada um de nós tem uma crença, cada um de nós tem uma forma de desenvolver a vida, de encarar a vida. Tudo vai depender do que nós somos, seremos e o que fizemos com essa vida que nós estamos tendo hoje. Porque vai depender. E aí, nas próximas perguntas, a gente vai entender exatamente isso. Em princípio, fica claro, porque vai acontecer. Se tem uma certeza que a gente tem na vida, é que a gente vai desencarnar. E a transformação é óbvia. Sim. Vai haver a transformação, mas... Agora, como e de que forma... Que vai ser tão poética quanto... se vai ser tão poética assim ou não, aí a gente vai analisar mais adiante, mas em princípio, se a gente olhar na vida comum, a coisa complica um pouco, mas não vou dar spoiler. Vamos estudar nos próximos... Eu só sei que no meu caso, eu não vou virar borboleta. No máximo, o que vai dar é uma minhoca. É uma minhoca gorda. O que você acha? Eu não acho nada, não. Não tem bola de cristal. Exato. Porque se nós analisarmos e considerar o primeiro mandamento da lei, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E próximo como a ti mesmo, a pergunta de Kardec procede para nosso esclarecimento, mas eu sempre me apego, num bom sentido, de nós procurarmos as obras complementares, porque nós temos a base, o Livro dos Espíritos, né, a Carta Magna. Mas nas obras complementares, vemos, por exemplo, na obra O Consolador, na obra Obreiro de Vida Eterna, né, nas obras do Tio Manel. Conhece o Tio Manel, João?
chamam ele aí de Manuel Filomeno de Miranda, mas eu já estou mais íntimo com o bom baiano, então eu chamo de tio Mané. A gente vai ver em obras complementares, né, o Ícaro Redimido e tantas outras obras, né, Recordações da Mediunidade, são tantos exemplos. Tivone. Né, Tivone. Então, nós temos tantos exemplos nas obras complementares que vai de encontro, né, com essa final da resposta aqui dos benfeitores, né? Não deve ser tomado ao pé da letra, como frequente o fazem. Sim, até porque a resposta dos espíritos, eles nos dão o mote, responde, até colocou uma pálida, a ideia é boa. Isso. Agora, quem tiver interesse em se aprofundar na coisa, vai procurar na literatura, e a literatura espírita é vasta, e aí se procura e se encontra mais detalhes de como a coisa ocorre. O que, mesmo assim, não devemos colocar o pé da letra, porque há pessoas que podem, né, como muitas pessoas, né, estão no processo de crer. A partir do momento que a gente começa a compreender, como nos orienta Kardec, a gente passa a saber. Sim. Mudamos de sala de aula. Só que, se você me permite, cada um tem seu tempo. Cada um tem seu timing. Por isso as salas de aula são para isso. Cada um tem seu timing. Então, cada um dentro da sua necessidade, da sua possibilidade, vai ter o seu timing. E aí, quando a gente consegue, se eu já cheguei num timing X em que eu posso aprofundar, já pude aprofundar e saber mais detalhes, que bom! Isso significa que eu tenho tudo para me melhorar. Eu não vou melhorar o outro, eu vou melhorar a mim. Eu tive a oportunidade, se eu tiver a dúvida, se eu fui pesquisar e eu encontrei respostas, essas respostas vão melhorar o meu comportamento. Então, isso não quer dizer que tenha que ficar estagnado, né? Sim, mas dá de graça que de graça recebe. Mas se você puser em prática, você vai estar deixando a coisa acontecer. Então, essa situação, em todas as situações, vem o mérito. Sim. Né? Se a gente não adianta. Botando em prática, a gente vira teoria, exemplo. Todos nós as temos e procuramos ter mais. Mas novo, até quando vamos ficar só tendo teoria? De novo, cada um com o seu cada um. Eu estudo, eu ponho em prática, eu viro exemplo. Eu não posso tentar impor ao outro. Nem deve. Nem tenho como. Nem tenho como. Isso não é eu da não lei, posso impor ao outro aquilo que eu estudei e que eu penso e faço. Então, eu tenho que ser exemplo. Esse é o grande desafio, ser o exemplo. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A Pauleira é comigo. Seu amigo ele, né? Muito amigo. Por isso que elogia tanto. Tem um ditado que diz: fogem de quem te elogia demais. E agora eu vejo na prática, né? É traiçoeira, amor. Então vamos lá, questão 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? E agora? Você lembra da sua última sensação? Pois é. Eu não lembro da minha, não. É bom esquecer, né? Por isso que o esquecimento é uma dádiva. Exato, é uma benção. Porque encarar, gente... Aí os espíritos, carinhosamente, respondem. Depende. Se praticastes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado do haveres praticado. Já para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Então, gente, o que determina o nosso bem-estar, o nosso bem aparecer lá no plano espiritual vai depender da nossa construção, o que nós construímos. Usando a imagem que o Kardec colocou na questão 158, eu vou fazer uma outra analogia. Por exemplo, você chega numa recepção
de um casamento, por exemplo, né? Numa festa muito, muito chique, muito cheia de glamour, vestida de trapo. Trapo, com coisas rasgadas, suja, você está mal cheirosa, né? Ou seja, está fedida. Aí você entra. Quando você entra naquele grande salão, onde as luzes refletem você, a sua imagem, do jeito que você está, você vai se sentir envergonhado. Vai querer sair dali correndo. Mas se você chega vestida a caráter, no mesmo patamar da festa, você vai adorar as luzes reluzindo o seu próprio brilho. A gente tem que praticar, criar esse nosso brilho para quando nós adentrarmos a pátria espiritual, os holofotes possam vir para a gente traduzir todo o nosso esforço na nossa construção e todo o nosso bom aproveitamento do tempo que estivemos aqui. E aí? E agora vem chumbo grosso, hein? É interessante essa analogia, essa segunda analogia. Sim. Porque se nós formos buscarmos o modelo da humanidade, ele andava de chinelo de dedo, andou na sinagoga, nas praças públicas. Se nós formos buscar uma obra ditada pelo nosso irmão e professor Miramês, Maria de Nazaré, Jesus ainda jovem entrava nas sinagogas do mesmo jeito, que se vestia. Se formos considerar que Muhammad Gandhi, ao ser convidado a visitar a Rainha Elizabeth, foi com os trajes dele, espontaneamente vestido do jeito a caráter dele. Se Jesus entrasse nesse casamento, o brilho dele eclodiria. Independente, Exatamente. porque se a gente for analisar, quando ele diz através de João, e conhecereis a verdade vos libertará, considerando ainda que ele pregado à cruz, rogou ao Pai que nos perdoássemos, que nós não sabíamos o que fazer, se formos considerar que precisamos praticar o Evangelho de Jesus, primeiro conosco, como Guilhermina lembrou, e nós não temos o dever de enfiar a goela abaixo dos outros, então, se me convidarem para uma festa de gala, se eu não tiver o traje de gala, eu não vou. Mas eu tive a oportunidade de ser convidado, eu peço perdão pela minha colocação, fui convidado para ser padrinho de casamento. Duro igual um coco, né, João? Não tinha o papel bordado no buraco do pano, mas pude alugar um terno. E eu gosto ainda daquele, né, o único terno que eu usei foi no meu casamento, no meu enforcamento. Então, aluguei um terno e fui lá. Uma igreja, olha só, o patrono da igreja, Francisco de Assis. Quando eu cheguei lá, a noiva me viu trajado com o terno que eu estava. Eu vou pedir para o senhor não ficar no altar, porque os padrinhos estão todos paramentados igualmente. Falei, está parecendo comissão de frente do Salgueiro, todo mundo igual. Comissão de frente de escola de samba. E eu simplesmente olhei, você está feliz por estar casando com o seu noivo? Estou. Prestou atenção que o patrono da igreja é Francisco de Assis? Ficou olhando para a minha cara. Então, me senti tranquilo, não excluído. Sentei ao banco da igreja, entrei em prece pela noiva, porque não tinha nada a ver com a igreja de Francisco de Assis. Então, no meu entender, depende muito do seu ponto de vista e da maneira com que você se sente. Quem tem preconceito? É quem olha para você ou você mesmo? Porque a pessoa pode ter preconceito, mas eu prefiro seguir o professor Dr. Enéas Carneiro, estudar e ter conceito. Deixa eu deixar claro uma coisa que eu acho que não ficou muito clara a postura da Angélica. Quando a Angélica colocou a imagem do cara mal vestido, mal cheiroso, dentro de uma cerimônia, tarará, tarará, não é que literal. Não é literalmente ele chegar mal vestido e cheiroso, porque, obviamente, ele não chegaria até lá.
porque os porteiros impediriam sua Exatamente. entrada. O que ele quis dizer, eu acho que pelo que eu entendi você dizer, é que seria metaforicamente. Ou seja, eu posso estar linda, eu posso estar mega maquiada, vai ser difícil, mega maquiada, uma roupa maravilhosa, rica, e se eu não estiver dentro das normas que eu entendo de uma pessoa de bem, uma pessoa íntegra, de uma pessoa honesta, de uma pessoa que ama o próximo, eu posso estar maravilhosamente bem vestida ou posso estar pessimamente bem vestida, que a minha postura é a mesma. Assim como eu posso estar maravilhosa, lindamente e ser um horror de pessoa. É essa a história. É a hipocrisia trajada de gala. Mas é isso, é essa imagem que ela colocou. E no próprio Evangelho fala, né? Tem uma passagem no Evangelho que fala, se você não tiver trajado para as núpcias, tire ele da mesa. Exatamente. A parábola do festim de bodas. Porque você tem que estar preparado para aquilo. A preparação, aí você colocou como metáfora. Eu sei, você colocou como uma metáfora, eu entendi. Não é literalmente. Eu posso estar mais bem vestida, maravilhosa, mas posso ter o dinheiro que eu tiver linda, maravilhosa. Se eu for uma pessoa egoísta, se eu for uma pessoa podre por dentro, e infelizmente, como ainda tem muitas, se achando fantástica, e no entanto é uma pessoa podre por dentro, não vai adiantar nada você estar coberta de... Gente, primeiro que nosso tempo já está se esgotando. Exato. Segundo, os espíritos se manifestam enquanto encarnados numa determinada condição em que o que vem à tona é uma pureza de posturas e de caráter que independe de qualquer questão de aparência. Sim. O indivíduo, quando desencarna e sabe desencarnar bem, cara, é impressionante. Porque ele já viveu desencarnando, né, João? Mas ele soube viver. Então. Essa é a diferença. Ele soube usar a ferramenta chamada vida de uma maneira tal que, digamos assim, ele construiu sua túnica nupcial para o festim de bodas durante toda a existência. Isso aí. E o mais importante, depois que eu ouvi uma filha dizer assim: vai, minha mãe, vai em paz, que cada exemplo, cada palavra que nós ouvimos de você, nós vamos colocar em prática. Francisco de Assis vivenciou isso que você acabou de falar. E a criatura, impressionante, e foi impressionante o brilho no rosto daquela senhora recém-desencarnada. Era como se fosse uma verdadeira transfiguração. Se a gente para e vê um exemplo desse, a gente às vezes até fica envergonhado. Mas graças a Deus que a doutrina espírita me deu a oportunidade de viver essa experiência. Então, é para guardar isso na lembrança, persistir no trabalho e lembrar sempre de uma coisa: que Papai do Céu nos guarda e abençoa sempre. E que, em virtude disso, nós devemos louvar permanentemente a nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais importante, nós temos uma dádiva para todos nós, que é o tempo. E o tempo deve ser bem utilizado para que no futuro nós tenhamos conquistado a verdadeira felicidade. Que assim seja. Graças a Deus para todos nós. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro
está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso programa Luz na Penumbra, no qual nós comentamos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós, na semana anterior, nos 2 primeiros programas, nós demos início ao estudo da obra desde o seu comecinho. Então nós começamos com a análise do prefácio da obra e começamos também a introdução no seu primeiro item, que é o objetivo desta obra. Neste trabalho nós tivemos a colaboração inestimável da nossa amiga, irmã, companheira Marta Batista, que abrilhantou aqui o nosso programa com os seus conhecimentos. Oxalá possamos marcar outras visitas da Marta aqui ao programa, para que nós continuemos a receber dela esses ensinamentos todos. Mas, enquanto isso não acontece mais uma vez, nós vamos dar prosseguimento aqui ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar o estudo do item 2 da introdução, que é a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Eu considero essa parte aqui fundamental, principalmente esse subtítulo, controle universal do ensino dos espíritos. Antes mesmo de lermos o texto trazido por Kardec, nós entendemos já o espírito que foi usado para a confecção da obra. É um controle universal do ensino dos espíritos. Ou seja, o ensino é universal e controlado. Não é uma coisa aleatória, esporádica, localizada. Isso sempre houve. Desde que o mundo é mundo, sempre espíritos vieram e deram suas comunicações, seus ensinamentos, sua proteção a todos nós no planeta, desde os mais primórdios tempos. Mas havia chegado o momento, prometido até pelo Cristo, que as coisas teriam que ser reveladas. E para isso nós precisamos ter mais compreensão dessas coisas. Ou seja, a nossa humanidade precisava ter evoluído de uma forma intelectual e até mesmo espiritual, para poder absorver esses ensinamentos de uma forma sistematizada, organizada, para que a gente pudesse absorver bem os ensinamentos. E eles, depois de absorvidos, pudessem ter sido postos em prática. Então, nada acontece por acaso, ou fora do seu tempo, fora da sua época, ou de maneira aleatória. Tudo é feito segundo os planos de Deus. E é o caso. Então, Kardec vai nos explicar aqui o que é o controle universal dos espíritos. Diz ele assim: se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Então, se fosse alguém encarnado aqui que tivesse concebido a doutrina espírita, as luzes, ou seja, os ensinamentos trazidos, seriam aqueles que essa pessoa detinha. Por mais sábio que fosse, e muitos no passado houve, nós temos exemplo lá na Grécia, todos aqueles sábios trazendo maravilhosos ensinamentos. Temos lá na Índia também, na China, mas ficou dependente do que aquela pessoa, aquele personagem trazia, mesmo ele auxiliado por espíritos, também espíritos específicos. Então, desta vez, é um ensino trazido pelos espíritos, não é de um espírito nem de uma pessoa. Então, as luzes que Kardec diz aqui que são trazidas
são consequência do conhecimento de todos esses espíritos. E que se um sabe um pouco menos num determinado assunto, há outro que sabe mais para trazer para nós a verdade. Então continua ele. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Com certeza. Se os espíritos que a revelaram se tivessem manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem, pois seria preciso acreditar sob palavra naquele que dissesse ter recebido deles os seus ensinos. Admitindo-se a absoluta sinceridade de sua parte, quando muito poderia ele convencer as pessoas de suas relações, conseguiria sectários, mas nunca chegaria a congregar todo o mundo. Certo? Se uma pessoa com muito conhecimento, com muito boa vontade, muita honestidade e sinceridade, fosse o porta-voz dos ensinamentos, esta pessoa não teria poder de convencer uma massa muito grande de gente. Não teria. Porque o ensino não teria essa abrangência que tem por ele ter sido trazido de diversas fontes, em diversos médiuns, em diversos locais. E um concordando com o outro, mostrando que o assunto é aquele, é para ser visto daquela forma. Se uma pessoa só, na cidade tal, por mais boa vontade, recebesse de um espírito tudo isso aqui, você ia haver dúvida, por mais sinceridade que houvesse. Mas será que isso é verdade? Mas no nosso caso aqui, não, os espíritos mandaram isso através de diversos médios em diversos lugares. E o Kardec fez o trabalho de compilar tudo isso. Aquilo que é unânime, ele pôs aqui para a gente. Aquilo que era a opinião específica de um espírito ou outro, ele procurou evitar. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por um caminho mais rápido e mais autêntico. Por isso, ele encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte sem conferir a ninguém o privilégio exclusivo de lhes ouvir a palavra. O homem pode ser enganado, pode enganar-se a si mesmo, mas já não será assim quando milhões de criaturas veem e ouvem a mesma coisa. É uma garantia para cada um e para todos. Além disso, pode fazer-se que desapareça o homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Podem queimar-se os livros, mas não se podem queimar os espíritos. Ora, ainda que se queimassem todos os livros, nem por isso a fonte da doutrina deixaria de conservar-se menos inesgotável, pela razão mesma de não estar na terra, de surgir em toda parte e de poderem todos descedentar-se nela. Na falta de homens para difundi-la, haverá sempre os espíritos que atingem a todos e aos quais ninguém pode atingir. É mais essa garantia. Digamos assim, o acervo doutrinário trazido pelos espíritos não está na posse de uma pessoa aqui encarnada, ou num livro específico. Está, porque o livro, a pessoa pode morrer, pode ser desacreditada, o livro pode ser queimado, mas essa doutrina concebida desta forma está de posse dos espíritos, e a eles as pessoas não têm acesso. A não ser que eles permitam. Então, mesmo que todos os livros tivessem sido queimados, tivessem feito gato e sapato com Allan Kardec, os espíritos iam continuar com esse conhecimento, iam passar para outro, e para outro, e para outro, e sempre isso, que era a hora de trazer. Kardec mesmo pergunta se caso um dia ele falhasse, ou ele faltasse nesse trabalho, os espíritos disseram, não, nós teremos outro para substituí-lo, numa boa. Tem outro para fazer o trabalho, dar continuidade ao seu trabalho. Então você vai até onde tem que ir. Daí para frente é por conta de quem ouviu ou leu o que você escreveu. São, pois, os próprios espíritos que fazem a propaganda com auxílio dos inúmeros médiuns que eles vão suscitando de todos os lados. Se tivesse havido apenas um intérprete, por mais favorecido que fosse, o espiritismo mal seria conhecido. E mesmo que esse intérprete, qualquer que fosse a classe a que pertencesse,
teria sido objeto das prevenções de muita gente e nem todas as nações o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se em toda parte, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. Os espíritos não têm nacionalidade. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto particular, nem é imposto por nenhuma classe social. Vejo que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que ele pudesse conclamar todos os homens da fraternidade, que, diga-se de passagem, é o objetivo final da doutrina cristã. Que o mundo seja um mundo de fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, teria alimentado as dissensões em vez de apaziguá-las. Essa universalidade no ensino dos espíritos faz a força do espiritismo. Aí reside também a causa de sua tão rápida propagação. Ao passo que a palavra de um só homem, mesmo com o concurso da imprensa, levaria séculos para chegar ao conhecimento de todos. Eis que milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os pontos da terra, proclamando os mesmos princípios e transmitindo-os aos mais ignorantes como aos mais sábios, a fim de que ninguém seja deserdado. É uma vantagem de que não havia gozado ainda nenhuma das doutrinas surgidas até hoje. Se o espiritismo, portanto, é uma verdade, não teme o mal-querer dos homens, nem as revoluções morais, nem as perturbações físicas do globo, porque nada disso pode atingir os espíritos. Não é essa, porém, a única vantagem que resulta da sua excepcional posição. O espiritismo, nela encontra poderosa garantia contra os cismas que pudessem ser suscitados, quer pela ambição de alguns, quer pelas contradições de certos espíritos. Tais contradições, certamente, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em consequência da diferença entre suas capacidades, acham-se longe de possuir individualmente toda a verdade, que não é dado a todos penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares não sabem mais que os homens, e até menos que certos homens, que há entre eles, como entre os homens, presunçosos pseudo-sábios, que julgam saber o que ignoram, cultores de sistemas, que tomam por verdade as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram libertos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não têm escrúpulo em tomar nomes que não lhes pertencem, a fim de tornarem aceitas as suas utopias. Daí resulta que, com relação a tudo que esteja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas como opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que seria imprudente aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. E diz aqui qualquer espírito. Então, mesmo que nós encontremos aqui no escopo da doutrina uma mensagem do espírito A, e lá haja alguma coisa que para nós pareça incongruente, pareça que não está muito bem explicada, se nós interpretarmos de uma forma errada, enganosa, por nossa falha de entendimento, ou porque o espírito não se fez tão claro em repassar o seu conhecimento, nós não podemos ficar tomando aquilo com verdade absoluta, porque o que nós entendemos não é a verdade, porque eu posso ler o mesmo texto que uma outra pessoa e entendermos de forma diferente, e às vezes os dois não estão certos, a terceira opinião. Então o espírito que traz a mensagem, ele tem que pensar nisso e trazer a mensagem de uma forma que todos possam entender da maneira correta, mas não é o que acontece, gente. Kardec está nos alertando para isso, que mesmo que o espírito seja muito
tenha muito conhecimento, seja muito iluminado, muitas vezes ele vai imprimir no seu comentário, na sua mensagem, opiniões suas, pessoais. E de uma forma que para ele tá bem entendido, mas que para o vulgo, como diz Kardec, torna-se dúbio. Então nós temos que nos basear em outras informações dos próprios espíritos, em outras partes da obra. Ou buscar esclarecimento com outras pessoas que têm mais capacidade que nós de interpretar. E não tomar aquilo ao pé da letra. Mas porque o espírito tal falou. Sim, ele falou, ele disse, ele escreveu. Mas isso aqui dá para uma interpretação diferente. Então você não pode teimar que a sua interpretação está correta. Vamos buscar um referencial mais para frente, em outra obra, para poder nos esclarecer. Isso acontece muito entre nós. O primeiro controle é incontestavelmente o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo que venha dos espíritos. Veja bem, isso é primordial. Eu mesmo costumo dizer, não é por jactância, nem por me achar melhor que ninguém, mas se o que eu ler, o que eu entender, não estiver de acordo com aquilo que eu já sei, aquilo que eu tenho como certo, ou com a minha inteligência, com o meu modo de ver, eu não posso ir aceitando assim, semana e menos. Eu preciso realmente ser convencido para eu mudar o meu pensamento, mudar a minha opinião. Isso acontece muitas vezes. Eu já mudei meu pensamento, meu modo de ver as coisas. Também depois que passei a participar aqui desses trabalhos aqui na rádio, que eu sou forçado a estar lendo, estudando as obras e outros livros subsidiários. E aí, muitas coisas que eu pensava de uma forma antigamente, eu já hoje penso de uma forma diferente. Porque naquela época era até onde eu sabia, então o que não está de acordo muito com aquilo que eu sei, não vou atender. Mas hoje eu já sei um pouco mais, então já me esclareci, agora eu aceito isso como certo. Por isso que ele fala, o primeiro controle é incontestavelmente o da razão. E a que razão que ele está se referindo? A sua razão, da pessoa que está lendo, da pessoa que está ouvindo. É a razão que ela tem. A razão, o raciocínio, a lógica, a inteligência dela. Não pode ir contra. De uma vez assim, não, tá certo, mesmo que eu não concorde muito, não é assim. Você tem que estar, sua razão, entendendo e compreendendo. O primeiro crivo é este. Se você entende, aí vamos para frente, vamos passar para frente o ensinamento. Toda teoria em notória contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com dados positivos que se possui, deve ser rejeitada por mais respeitável que seja o nome que traga a assinatura. Isso é uma garantia para nós. Ele está dizendo, não interessa o espírito que está assinando a mensagem. Pode ser da codificação a qual está se referindo, pode ser outros livros aí, que são livros espíritas adotados por todo mundo. Pode haver coisas ali que choque o bom senso. O bom senso. Está aqui. Choca uma lógica rigorosa. Nós temos que usar a lógica, o bom senso, para aceitar as coisas. Aceitar uma coisa que contraria o bom senso, contraria a lógica, em princípio é arriscado. Mas Antônio, às vezes a sua lógica está errada, incompleta. O bom senso varia com a evolução da humanidade. Claro que sim. Mas no momento, existe um bom senso, existe uma lógica, existe a minha razão e a minha inteligência. Eu tenho que me apegar a isso. Se amanhã esses quadros mudarem, a minha razão, a minha inteligência, o bom senso, a lógica, aí aquilo vai passar a fazer sentido, eu me retrato e posso aceitar. Mas no momento eu tenho que ficar com o pé atrás. E é essa garantia que Kardec está nos dando, né? Se aceitam que está aqui, ponto final. Eu estou dizendo, eu transcrevi que o Espírito falando disse, ponto. Ele está dizendo que não é assim. Para aquilo que ele está trazendo, gente. Entende? Isso é muito louvável da parte dele. Esse controle, porém, em muitos casos, ficará incompleto em razão da insuficiência dos conhecimentos de certas pessoas e da tendência de muitos a tomar própria opinião
como juízes únicos da verdade. Exatamente. Então, esse controle que ele está propondo para nós, às vezes pode até ficar incompleto, porque em razão da insuficiência dos conhecimentos de certas pessoas, ou seja, nosso conhecimento é incompleto, e da tendência de muitos a tomar a própria opinião como juízes únicos da verdade. Nós temos que botar essa ressalva toda vez que nós passarmos o ensinamento da frente. Deveríamos antes, tem essa premissa aqui, não é porque eu estou falando que isso é a verdade. É a verdade dentro do meu conhecimento, até onde vai a minha inteligência. Agora, amanhã pode aparecer alguém mais inteligente, com mais conhecimento, que mude aquilo que eu acho que é a verdade. Deveríamos nós todos, ao passar um ensinamento, botar antes esse aviso. Em semelhante caso, o que fazem os homens que não depositam absoluta confiança em si mesmos? Vão buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. Assim se deve proceder com relação ao ensino dos Espíritos, que nos fornecem eles mesmos os meios de consegui-lo. Então, se a pessoa que está agindo desta forma, ele está dizendo aqui, nesse caso, o que fazem os homens que não depositam absoluta confiança em si mesmos? Então, se eu não tenho confiança muito naquilo que eu entendo, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, eu não tenho muita certeza, então eu vou fazer com que aquilo que eu acho é a verdade. Eu não tenho tanta certeza assim. Então eu tenho que buscar parecer de a maioria, buscar outras informações de outros espíritos ou outras pessoas que sabem mais que eu. E tomar por guia a opinião dessa maioria. Assim se deve proceder com relação aos ensinos dos espíritos que nos fornecem eles mesmos o meio de consegui-lo. Então isso vale para qualquer assunto. Então, no caso do Espiritismo, devemos proceder dessa mesma forma e buscar no próprio ensino dos Espíritos outros pareceres que podem nos ajudar no esclarecimento. Está nos dando aqui a dica de como entender bem o que vai ser proposto no livro. Nós temos que entender, já terminando aqui o nosso estudo de hoje, vamos dar prosseguimento no próximo programa, ainda neste segundo item aqui da introdução, que o Espiritismo é uma continuidade do Espírito do ensino trazido por Jesus, a sua doutrina, que ele mesmo disse que ia rogar ao Pai que enviasse um Consolador que ia nos esclarecer as coisas que Jesus tinha trazido e nos trazer coisas novas, já que teríamos mais condições de entender exatamente o que está acontecendo, essas coisas novas, e os esclarecimentos a respeito do que Jesus disse e que não ficou muito claro para nós, é o que consta neste livro. Este livro aqui, realmente, ele é a continuidade do ensinamento de Jesus. O livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns apenas nos dão subsídios para que entendamos, sob nova óptica, os ensinamentos de Jesus. Por isso que o nome do livro é o Evangelho, ou seja, o ensino de Jesus, segundo o Espiritismo. O que é o Espiritismo? É o que ensinou o livro dos Espíritos e o que ensinou o livro dos Médiuns. Segundo esses dois livros, nós agora vamos estudar o Evangelho de Jesus. Então, como eu disse, nós terminamos aqui por hoje e vamos dar prosseguimento a esse estudo no próximo programa. Por hora, desejo a todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.